Bem-vindos, seguros, membros da comunidade e você que está nos conhecendo agora. Esse é o canal Segurança TV BR, uma iniciativa da Slalom Consultoria e Treinamento e que visa dar voz ao movimento Sociedade Inteligente e Segura. Neste 7º programa do Conexão Nordeste, abordaremos o tema Visão de Dentro e de Fora de um secretário municipal de Segurança Pública. Eu sou o Coronel Ramalho e estou acompanhado de meu parceiro, Luciano Nunes. Luciano. Tudo bom, Ramalho? Tudo. Prazer aí ter o nosso comandante Coronel Vareda aqui conosco. Eu sou o Luciano Nunes, engenheiro de produção, coronel da PMPE, e estou pilotando aqui a Engiprod. Luciano Nunes. Muito bom. Dentro do movimento de segurança inteligente, a Sociedade Inteligente Segura, como os gestores municipais e os gestores privados, em colaboração uns com os outros, podem potencializar sua gestão, realizando ações concretas, efetivas e simples, em busca do nosso maior objetivo, que é levar mais segurança para as pessoas. Uma casa, um bairro, uma comunidade, condomínio, empresa, um município. Hoje agradecemos a presença do Coronel Vareda, Antônio Otávio Barbosa Vareda, da Reserva Remunerada da Polícia Militar de Pernambuco, que Luciano faz a apresentação. Ok, muito prazer aqui, comandante. Então, ele é natural de Recife, né? Casado, né? Curso de formação de oficiais, 1988, curso de procedimento de inteligência, 1994, curso de aperfeiçoamento de oficiais, 1998, curso de policiamento comunitário, né? 1999, em Belo Jardim, curso intermediário de inteligência, na Escola de Inteligência Militar do Exército Brasileiro, curso de extensão de fraudes, né, em investigações empresariais, na Universidade Corporativa de Riscos Empresariais, curso de Planejamento Estratégico pela FECAP, Universidade de Pernambuco, e o curso superior de Polícia, MBA em Gestão Pública, né, pela FECAP também, Faculdade de Ciências de Administração. Né. Possui curso estrutural de Língua Espanhola, mestrado em Segurança Pública pelo Instituto Universitário de Polícia Federal da República da Argentina, Buenos Aires, de 2011 a 2015. Principais funções que o Coronel Vareda exerceu enquanto na PMPE, né? Chefe da seção de inteligência do 3º BPM, comandante de companhia da cidade de Pesqueira, comandante de companhia do 13º BPM, chefe da seção de inteligência do 7º Batalhão em Uricuri, Alto Sertão de Pernambuco, comandante da companhia de alunos oficiais da academia, em 1993, quando eu era terceiranista. E havia um cantra-coxo. Comandante da companhia de polícia da cidade de Petrolândia, subcomandante do 15º BPM, depois foi comandante também lá, né? Legal. E fiscal administrativo do 15º Batalhão e também diretor de ensino e pesquisa e instrução da nossa PMPE, né? Legal. Presidente da Comissão Especial de Justiça e Disciplina da Corregedoria, chefe da Comissão Permanente de Auditoria da PMPE, gerente administrativo isso aí já quando se encontrava na reserva, né? Gerente administrativo da Cúria Diocesana da cidade de Caruaru e gerente-geral da Caritas Diocesana de Caruaru. Foi secretário municipal de Defesa Social de Santa Cruz do Capivari de 2001 a 2022. E atualmente ele é o coordenador de segurança do grupo de água, com o nome aí para reforçar aqui. Na verdade, o Grupo Santa Joana. Grupo Santa Joana, exatamente. Uma palavra, né? O nosso grande comandante, né? Queria inicialmente cumprimentar o comandante Ramalho, o comandante Luciano, agradecer pelo convite, dizer que me sinto extremamente lisonjeado em participar desse bate-papo, né? Dessa conversa, onde a gente vai ter a oportunidade de democratizar um pouco de nossa experiência
enquanto secretário municipal de Defesa Social do município de Santa Cruz do Capibaribe, na verdade, por 2 ocasiões. A primeira em 2009 e a segunda agora mais recente, 2021 e 2022. A gente agradece muito a presença do senhor aqui e essa visão, eu acho que é o primeiro programa onde a gente vai conseguir ver as várias faces desse prisma, né? E essa vivência que o senhor tem, que é justamente ter vivido atrás do balcão e agora na frente, ou seja, no serviço público e agora no serviço privado. E não só focado na parte da segurança de gestão estadual, mas dessa gestão municipal. E eu fiquei com um pouco de inveja do senhor aqui, eu confesso que eu, lendo o currículo, a gente não conseguiu ler todo devido à extensão, senão acho que usaria metade do programa. O senhor tem vários títulos de cidadão, eu acho que são de 6 municípios, de cidadão honorário, não é isso mesmo? É verdade, Ramalho. Eu consegui, né, fruto do trabalho, eu acho que é consequência, né? Na verdade, eu tinha uma dificuldade muito grande de lidar com a classe política, porque quando eu fui formado, quando eu saí aspirante da academia, eu me lembro bem que o comandante-geral aqui em Pernambuco era um coronel do Exército, Fernando Gonzaga Pessoa. E esse coronel era um coronel muito duro e ele não permitia nenhuma ingerência política na instituição. Então, comecei a trabalhar nos primeiros dias e os primeiros anos, né, como aspirante, como segundo-tenente e até capitão no interior, já no sertão. E a gente já se postava dessa forma. Mas eu sempre digo, quando você trabalha em prol da sociedade, não é, em prol de um projeto que busca contribuir com a qualidade de vida das pessoas, você procura esquecer um pouco dessa questão. E assim a gente foi sendo reconhecido nas cidades onde eu trabalhei, né? Petrolândia, Pesqueira, Arco Verde. Eu tive a felicidade de ser o comandante. Eu fui aspirante no 3º Batalhão em Arco Verde, depois fui capitão, depois voltei para ser o comandante e, por coincidência, foi o ano do centenário do batalhão, 2008. Aí sou cidadão de Arco Verde, sou cidadão de Belo Jardim, de Itacaembó, de Santa Cruz do Capibaribe, de Taquaritinga do Norte, Toritama, das cidades que eu tenho lembrado. Com reconhecimento, né, através de um membro do parlamento de cada cidade dessa, o reconhecimento da população. Eu acho que esse é o grande mérito. Parabéns. E esse fruto desse excelente trabalho aí que o senhor tem, e agora a gente vai começar a beber desse conhecimento. Né, Luciano? Manda ver aí. Exatamente, só queria destacar que essa questão desses títulos, né, o comandante sabe, com esse perfil dele aí, sem muita política, é muito difícil. Então, ele como comandante do batalhão, a gente pode dizer que ele conseguiu fazer um feito inédito, que é implantar essa política de segurança pública por onde ele passou e ter pessoas que viram o lado positivo que ele plantou, né? Muito legal, então, muito legal mesmo. E uma inveja boa, viu, comandante? Inveja boa. Uma inveja boa. Ele sabe que chegar onde o senhor chegou. Não é muito fácil de um comandante conseguir isso, não. Eu digo por experiência própria, né? Sim. Comandante, como é que o senhor analisa a sua primeira chegada lá como secretário de Segurança Municipal? Já visto que a gente viu na sua trajetória, tanto na corporação e depois quando o senhor saiu, o senhor foi praticamente para a iniciativa privada, né? O senhor foi ser gestor lá da Cúria. O que lhe fez enveredar pelo caminho de voltar para o público novamente? Veja só, é interessante eu externar aqui para os senhores. Quando eu fui comandante da então 3ª CIPM, que hoje é o 24º Batalhão, em Santa Cruz do Capibaribe, uma cidade que tem aproximadamente aí 100 mil habitantes, que eu digo sempre que é o cérebro do polo de confecções aqui de Pernambuco. E eu comandei a 3ª CIPM, eu fui o primeiro comandante, eu fui implantar em 2004. Ali eu comecei a trabalhar e fui desenvolvendo essa capacidade de interagir mais com
com o público, a gente formou, lembro bem que eu formei o Conselho da Paz, que era um Conselho Municipal de Segurança Pública, onde as pessoas participavam, tá? E eu comecei a interagir muito com o poder público municipal. Daí, com o decorrer dos anos, eu fui ao prefeito e incentivei ele a criar uma Secretaria de Defesa Social, porque ele já fazia tanto pelo município, mas ele não tinha uma espécie de orquestração das ações dele. Então, ele aceitou a ideia, comprou a ideia e, através de um projeto de lei, mandou para a Câmara de Vereadores em 2007. Ele assinou a lei, não é, que criou a Secretaria de Defesa Social, onde ali o Coronel Geroan, acho que Luciano lembra dele, Coronel Geroan Gonzaga, foi o primeiro secretário, um homem muito inteligente, né, um homem que trabalhou muito tempo na implantação do Copom na Polícia Militar em Recife. Enfim, então eu comecei a entender o processo, porque comandando uma companhia de polícia independente, a gente trabalhava muito com o poder público e ali eu enxerguei que o município era capaz de nos ajudar muito enquanto um órgão do sistema de segurança pública. Então, aí eu já comecei a beber dessa experiência. Eu estava de um lado, mas incentivei a criação da secretaria e os primeiros passos da secretaria eu estava ali com o Coronel Geroan. Então, eu comecei a me interessar por isso e vi como era fácil a gente trabalhar de forma irmanados. Naquela época, o município não tinha uma secretaria, mas já tinha uma guarda municipal. Era uma guarda, como nós chamamos aqui no Nordeste, uma guarda meia capenga. Tinha alguns que eram contratados, alguns concursados. Não era uma guarda no formato que nós temos hoje, que é exigido pelas leis. Mas assim a secretaria começou e foi capacitando os guardas. Lembro que foi feito um concurso público e assim vai. Então, quando foi em 2009, eu já tinha saído de Santa Cruz, porque eu tinha sido promovido, eu tinha que sair, companhia independente, função de major, estava em Arco Verde. Eu fui convidado pelo prefeito que tinha sido eleito para assumir essa secretaria, que um dia eu sugeri que ela fosse formatada, que ela fosse criada. E assim começou a minha experiência. Eu achava que era uma coisa fácil, mas não é. Uma coisa é se comandar um quartel de polícia, uma unidade de polícia, outra coisa é ser secretário de Defesa Social. Tem que ter uma visão mais ampla, um entendimento, não é? E como o município participa do processo, enfim, tem todo um contexto, toda uma história que a gente precisa aprender, tá? Então foi mais ou menos por aí. Eu me lembro que, meados de 2014, 2015, eu fui aperrear o senhor, né? Eu era então Lei Seca, né? E aí a gente foi em busca da parceria, onde nenhum município queria se juntar com Lei Seca, né? Porque o prefeito ficava louco por conta de questão que só achava que era multa, né? E o senhor foi uma das pessoas que abriu a porta lá em Santa Cruz do Capibaribe para a gente fazer ações de lei seca e a gente poder desenvolver. Aí eu pergunto ao senhor, com essa formação que o senhor tem em seu currículo, o que é que o senhor validou na prática e o que o senhor conseguiu levar para aquele time que estava com o senhor lá na época? Comandante, veja só, uma das coisas importantes que a gente deve, no começo de um trabalho desse, a gente deve colocar para a classe política. Eu vou falar aqui ainda enquanto comandante de Santa Cruz, enquanto comandante da Companhia de Polícia, da Companhia Independente, e depois foi transformada em batalhão. A classe política aqui no Nordeste, ela tem aquela questão da ingerência, como eu falei no começo. Então, quando a gente entra numa seara dessa, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar com a classe política é a questão de não se meter no trabalho da polícia, não se meter nas questões de segurança. Quer ajudar, não se meta. Se tem alguma coisa para trazer, para agregar, então nos traga. Então, vereador, secretário, que gostava de ficar na porta do comandante do batalhão, na porta do secretário, esse pessoal começou a se afastar. Não é? E assim a gente começou a implementar um trabalho com autonomia.
Eu me recordo que dessa vez agora que eu retornei para Santa Cruz em 2021, que foi um convite do prefeito Fábio Aragão, ele foi eleito em 2020, eu fui o primeiro secretário a ser anunciado. Ele veio aqui em Caruaru, me convidou, eu fui para dar um não a ele, porque eu não queria mais voltar para o serviço público. Mas, tendo em vista o meu trabalho em Santa Cruz do Capibaribe, uma trajetória que eu tive na cidade, tanto como comandante da unidade de polícia, como secretário de Defesa Social em 2009, ele me convenceu a voltar. E eu disse a ele claramente, eu disse, prefeito, eu aceito com duas condições, que eu tenha autonomia para trabalhar e que o senhor me proporcione as condições mínimas. De repente, o senhor não vai poder me dar tudo que eu necessito, que eu vislumbro, mas o senhor tem que me dar as condições mínimas. Mas o mais importante é que nem o senhor, nem sua classe política se intervenha no trabalho da Secretaria de Defesa Social. Ele, se só é isso, o senhor já é o secretário. Enfim. Então, nós começamos esse trabalho pela segunda vez. Mas o que é que a gente enxerga de fora? A gente acha que ser secretário de Defesa Social é como se fosse comandar a unidade de polícia. Não é. Você vai trabalhar com a Guarda Municipal, você vai trabalhar com Defesa Civil, você vai trabalhar com algumas secretarias, tem a questão do trânsito municipal, você vai trabalhar com políticas públicas de prevenção, você vai trabalhar de forma integrada com outras secretarias, fazendo prevenção, com ação social, com a educação. Você tem que entender, não é, a sociologia do município, não é, compreender a criminologia local. É um trabalho, eu diria que é científico, você tem que se preparar para isso. Às vezes, vou nomear o tenente, o capitão, o delegado, o juiz, enfim, porque ele foi bem sucedido naquele papel, outrora que desenvolveu. Mas não é bem assim. Eu digo que, para eu estar agora aqui à noite, estou fora da atividade pública, da atividade de segurança pública há quase 2 anos. Então, eu fui ler um pouco, fui me inteirar das leis, não é? A nossa legislação, ela muda muito, então a gente tem que estar atento a isso, tá? Então, eu vi que tem uma pergunta para ser feita para mim. Se é necessário, o que é que eu acho da qualificação, se é necessário um secretário que ele vislumbra ocupar um cargo, ele deve se aperfeiçoar, deve se qualificar. Claro que sim. É muito diferente. Tem coisas parecidas, mas não são iguais. Eu só te interrompendo, Luciano, era exatamente isso que eu estava pensando aqui, comandante Vareda, nessa situação, né? Às vezes, dentro dos critérios técnico e jurídico, né, a gente pode ter essas habilidades, ter essa experiência, mas as skills, né, o que ele tem que ter, essa visão mais ampla, é muito necessária, né? Não sei se o Luciano concorda comigo, mas eu acho que talvez isso que fez a sua receita de sucesso, né, Luciano? Exato. Eu queria até, nessa trajetória, basicamente, nossas perguntas, nós estamos seguindo um histórico, né? Nessa segunda parte que o coronel assumiu, aí a gente estava no CIOS. E aí a gente teve 2 projetos, né? Que o primeiro foi levar o vídeo monitoramento para a cidade de Santa Cruz do Capibaribe, onde a cidade não tinha um vídeo monitoramento público, tinha só privado. E aí o coronel conhecia muito bem como era o vídeo monitoramento na feira privada lá de Santa Cruz do Capibaribe, né? Veja que analogia, ele conhecia isso lá e hoje ele está trabalhando numa feira privada também. E o outro fato foi, quando a gente foi gestacionar essa ideia, a gente levou exatamente para ele e ele abraçou, e depois veio a questão do Tetra, ele abraçou também. Então, a minha pergunta agora é, o que a gente está vendo hoje, que o pessoal está buscando, eu observava que em 2021 o senhor já tinha essa visão de parceria entre o Estado e o município para trazer soluções que beneficiassem a população. Como foi o caso da gente fazer aquele caminhão que estava lá, espelhando imagens lá em Recife, naquele dia da feira que o senhor pediu.
e o seminário que a gente fez do Tetra, que o seu pessoal começou a usar o rádio. Aí a minha pergunta é, essa sua formação, essa sua gestação que o senhor já tinha, essa predisposição, isso agregou para o senhor naquele momento que o senhor vislumbrou uma oportunidade de negócio para a questão pública? Luciano, só voltando um pouco à pergunta anterior, para iniciar a resposta dessa aí, você me perguntou por que eu fui o único que aceitou a lei seca em Santa Cruz, dentro daquela concepção. Era uma atividade de polícia, uma atividade de segurança, era um trabalho de fiscalização que vinha contribuir com a qualidade de vida no trânsito, com a qualidade de vida das pessoas. Quem tivesse errado ia ser punido, quem não tivesse errado ia passar tranquilamente nos pontos de bloqueio. Ou seja, eu aceitei porque eu tinha certeza que eu não ia ter ingerência política. O prefeito ia me chamar para por que o senhor aceitou isso? E mesmo que chamasse, eu não ia dar. Ele não faria, ele jamais faria isso, como os vereadores nem ousavam fazer. Então eu tinha segurança, tá? E com relação a essa segunda pergunta, é importante eu destacar um ponto do início do meu trabalho em 2021. Eu formatei o Plano de Segurança Pública de Santa Cruz do Caparibe, que nunca teve na história. Então, no plano, eu tinha os caminhos, o que é que eu queria, o que é que eu prospectava, tá? As ações que eu vislumbrava. Só que teve uma coisa chamada pandemia. 2021 foi o ano que iniciou a pandemia. E a gente teve o grande entrave. Então, todos os esforços, né, até a questão do erário, e tudo que a gente vislumbrava investir na secretaria, isso houve até o estresse, uma imaturidade de uns segmentos da Guarda Municipal que não soube compreender, não soube esperar. E nós tivemos que juntar esforços para, não é, minimizar os efeitos da pandemia. E lembro muito bem que nós, da segurança pública, a gente era muito empregado, não é, em ações de apoio à saúde, por exemplo. Foi principalmente naquela época que apertou mesmo, aqui teve aquela história de falta de oxigênio nos hospitais, foi terrível aquilo ali. Mas, enfim, passado essa etapa, essa fase da pandemia, aí o que a gente tinha já, não é, prospectado, deixar tudo escrito direitinho, eu condensei esses dados, essas informações, formatei o plano, não é? O prefeito assinou um decreto-lei que colocou o plano em atividade e a gente começou, não é, a cumprir aquelas etapas, compra de motos para o grupamento motorizado, que é a Romute. Aí eu criei a Romu, que estava no plano, criei a patrulha ambiental, que estava no plano. Aí vem a questão da reforma do prédio da secretaria, que era deficitário. Aí vem a questão dos rádios, que estava no plano, ou seja, eu segui o que estava no plano. Então, para a gente também chegar a um plano objetivo, né, que atendesse os interesses tanto da população como os interesses da própria Guarda, então foi um plano que foi discutido. Não foi coisa só da minha cabeça. Então a gente discutiu, colheu as opiniões, as sugestões, enfim, não é? Formatamos o plano, e o plano ele teve continuidade e veio até 2024, agora em dezembro. O secretário que está lá, o Tenente Coronel Sena, há aproximadamente 30 dias, ele passou para mim o protótipo do plano dele para de 2025 até 2025, 26, 27 e 28. E me pediu sugestões, eu reli o plano dele aqui, apresentei, e Santa Cruz do Capibaribe hoje tem um caminho a seguir, tá? Então, quando você... e o plano não só fala de investimento, não, o plano fala de integração, de procurar os poderes públicos, de interagir com o Ministério Público, de buscar parcerias tanto com o poder público local, como o poder público externo, com o governo do Estado, com o próprio governo federal. O plano, ele contempla, não é, várias áreas. Ok. Nessa evolução, a gente tem hoje o SUSP, né? Que Sim. pouco se falava, né? E aí eu vou perguntar ao senhor, né? O SUSP é algo, vamos dizer assim, contemporâneo, porque eu sempre dizia nas minhas entrevistas
na imprensa local. A segurança pública é uma política pública local desenvolvida pelo município que não é subsidiada pelo governo federal. Até então. Eu não sei como é que está hoje, se já está chegando dinheiro do SUS para os municípios. Sinceramente, eu não estou acompanhando isso. Mas tudo que nós investimos em 2021 e 2022 em Santa Cruz do Capibaribe foi fonte de recursos do município. Tá? Então, o SUS que vem agora, aí é importante que o município faça o dever de casa para ter mais poder de barganha, mostrar um trabalho, mostrar os números, mostrar um caminho, não é? O que está fazendo para você ter mais legitimidade de chegar e conseguir o recurso. Ramalho, como é que você pode descrever para ele aí essa visão aí no Sul aí, né? Um pouquinho fazendo um bate-papo aí. Eu estava pensando aqui e conectando com o que a gente já conhece e produziu, essa questão de ter um plano na mão, comandante Vareda, eu acho que é fundamental. Inclusive, outros entrevistados aqui, eles defenderam essa tese, e eu acho que talvez esse plano, ele vai além da gestão, né? Ele é um plano, e desmembrando depois nos programas e tudo mais, isso é para o bem da sociedade como um todo, né? Não só da cidade, mas eu acho que até acaba beneficiando as cidades do entorno, né? E acaba contagiando de uma forma positiva os outros municípios para seguir o exemplo. O senhor sentiu isso nas gestões do senhor? Sim. É uma estratégia que funciona, não é isso mesmo? Sim. De repente, a gente vira um cartão de visitas, né? Um cartão postal. A gente recebe visitas de muitas cidades, de muitos municípios, colegas nossos aqui do Estado, que são da reserva, ou alguns são da Polícia Civil. Enfim, quem lida com a sistemática de segurança e hoje está envolvido com essa questão da participação dos municípios na contenção da violência, e essas pessoas, obviamente, que elas procuram aqueles municípios que não é aquelas experiências que estão dando certo. E os próprios municípios que estão mais à frente, que estão na vanguarda, eles trocam figurinhas. Por exemplo, eu formei minha patrulha ambiental no município de Camaragibe, que é um município que fica na região metropolitana do Recife, é um município bem maior do que Santa Cruz, é um município que já tem uma experiência maior nesse contexto, nesse campo, e eu mandei meu pessoal ir para lá. E, de repente, o pessoal deles também foram formados na questão da instrução do armamento. Então, até as próprias secretarias, elas começam a interagir. A gente estava interagindo com secretarias da Paraíba, tá? Então, essa interlocução tem que haver, é extremamente importante. O diálogo tem que ser no trabalho cotidiano com os órgãos públicos mais próximos, tanto do município como do Estado, até mesmo da federação, e também tem que ter esse diálogo de repartir as experiências com as outras secretarias dos estados, né? Digo aqui as mais próximas. Aí Luciano, me perguntou, eu tenho Taquaritinga do Norte, eu tenho uma interação muito boa com o secretário de Toritama, Caruaru. Enfim, esses municípios que compõem o polo de confecções do Agreste, praticamente todos eles já têm guarda. Recentemente teve um município aqui, Jataúba, que fica próximo a Santa Cruz, um município pequeno, mas a prefeita quis criar uma Secretaria de Defesa Social. Eu já estava fora da secretaria, fui lá, conversei com o secretário, que ia ser nomeado, um sargento da PM da reserva, montei um roteiro que ele deveria seguir para montar a secretaria. Não tinha guarda oficial, tinha um concurso que o prefeito anterior ele autorizou o concurso, mas não nomeou os guardas. E a gente teve o prazer de ir lá e passar um pouco da nossa experiência. Montei uma cartilhazinha, espaço isso aqui para você iniciar. E a partir daí, vá tocando, vá pegando as experiências, vá participando de seminários, de congressos, que você vai se qualificando, né, para melhorar a sua gestão. E agora...
Luciano, só um Vou instantinho. falar. A gente indo agora para a última parte do nosso programa, é assim, agora do outro lado do balcão, comandante, agora trabalhando na iniciativa privada. Eu vou pegar essa deixa aí e passar para o Luciano complementar a pergunta aí. Luciano. A gente viu que teve um ecossistema todo de sucesso aí na parte de gestão pública, né? De políticas públicas, né? Mas a gente sabe que o município de Santa Cruz do Capibaribe ele é forte na parte do privado, principalmente na questão de venda de sulanca, de venda na confecção. Confecção. O nosso né? Sulanca fica muito aqui para gente. É a terminologia usada, mas da confecção. Na confecção. Aí eu pergunto, esse período, como o senhor visualizou esse impacto, né, e a interação que o senhor permitiu entre o público e o privado, né? E o que o senhor levou, que hoje o senhor está praticando aí no privado, né? Veja só, existe a cultura em Santa Cruz do Capibaribe, quando lá cheguei, do Estado ter abandonado a segurança. Então, se uma viatura quebrava, só consertava se o policial fosse na porta no estabelecimento, falasse com o proprietário, o policial trabalhando como pedinte. Isso não era bom, porque, de certa forma, tinha certas pessoas que davam com uma mão e queriam com duas. Com o decorrer do tempo, a gente organizou isso e todas as questões que a gente queria com o privado, a gente necessitava do privado, coisas que a gente precisava comprar. Agora mesmo em Santa Cruz, quando eu era secretário, o município teve dificuldade de comprar munições para treinamento. O que é que eu fiz? Eu conversei com a CDL Santa Cruz. Não é? A CDL, ou CDL, a sigla é Clube de Diretores Logística, né? Exatamente. O CDL, e o presidente eu conhecia já de outros, não é, das outras vezes que passei e fiz amizade com ele, é um cara muito decente, então ele condensava esses empresários que queriam ajudar. Não só a questão da PM, outrora a gente buscou o CDL, até porque o CDL tinha uma cadeira no Conselho da Paz, e às vezes, olha, a viatura tem, mas não tem pneu, estou com dificuldade. Então, o próprio CDL era que fazia esse trabalho junto aos empresários, não o comandante ter que sair pedindo ou mandar alguém pedir. O CDL sabia que era uma coisa certa e eu queria tudo documentado quando eu recebia esse material, ou pneu, ou uma peça de carro, enfim. De repente, a gente até fazia um convênio com a CDL para ela manter certas atividades, certas logísticas que a gente precisava na época. Mas eu escutava muito do empresário, era que o empresário já pagava muito imposto e não tinha contrapartida do público, ainda tinha que fazer isso. Eu, sinceramente, enquanto comandante, se eu falava publicamente em reuniões, eu me permita dizer que eu não tenho culpa. Eu entendo, vocês ajudam se quiser, agora a minha situação é essa. Mas só que quando você trabalha com transparência, não é? Fazendo as coisas de conformidade, com boa intenção, com a boa fé, as pessoas vão percebendo isso. Não é? Quando você começa a envolver do seu trabalho as associações de moradores, CDL, as próprias igrejas, envolve pastor, envolve padre, envolve determinados segmentos que estão ali, não é? Oxigenando as pessoas, incentivando, enfim. Quando você tem um reconhecimento desses líderes, aí fica fácil você trabalhar. Foi assim que eu me tornei cidadão dessas cidades onde eu trabalhei, porque não fui pedir título de cidadão a ninguém. Fui pedir. Inclusive, eu recebi o título de cidadão de Arco Verde em 2008, ainda não recebi. O presidente que me deu na época, ele voltou agora e me ligou, querendo que eu vá lá receber o título. 2008. Né? Eu me considero cidadão porque é oficial, tem uma lei que diz que o cara é cidadão, mas eu não recebi o título. Então, é importante, eu fiz um trabalho, o Luciano deve lembrar disso, em Santa Cruz, como policial militar, como comandante, que
as pessoas eram que legitimavam o seu trabalho. E não era eu só, era um corpo. Era eu a cabeça, o subcomandante, os oficiais das praças, não é? Um trabalho que nós fizemos internamente também no sentido de criar uma linha de conduta da tropa. Enfim. Então, assim, o começo é difícil, mas depois você começa a colher o resultado. Então, essa questão do privado ainda, aqui no Nordeste, ele entende que o Estado faz muito pouco e fica tudo nas costas do privado. Se você quer ter uma segurança melhor, se o privado não entrar, você não vai ter, mesmo pagando uma carga absurda de impostos, que a gente sabe como é que é a situação do país. Essa é uma realidade. Agora, quando as pessoas que estão à frente desses órgãos trabalham e são legitimados pela própria sociedade, fica mais fácil de você, não é, você ter um poder de barganha melhor. Luciano, deixa eu te interromper um instantinho só. Comandante, na nossa conexão, né, Sudeste-Nordeste, aqui no Sudeste está tendo um movimento muito forte de compartilhar não só meios materiais, mas também a parte de inteligência. As imagens das câmeras que se colocam nos postinhos, ou seja, aquelas câmeras que estão filmando a parte da via pública e que podem ser compartilhadas. O senhor já deve ter ouvido falar do Smart Sampa e tudo mais. Agora, o gestor privado, né, estando do outro lado do balcão, o senhor vê isso com bons olhos, esse movimento? Como isso está acontecendo aí no Nordeste? Vou citar o que está acontecendo na minha empresa, não é? Isso. No grupo Torres e Nóbrega, que é Água Mineral Santa Joana, refrigerantes, aí tem as fazendas, tem o Parque de Feiras aqui em Caruaru, e a gente está discutindo um novo modelo de vídeo monitoramento do nosso espaço, inclusive o Luciano está nos ajudando, e eu levei isso para o CEL, né, o gestor maior. Dessa possibilidade, a gente assinar um compromisso com a Defesa Social para que as nossas imagens sejam espelhadas e que eles utilizem as tecnologias modernas, a inteligência artificial, tudo que tem de novo aí está sendo inserido no sentido, não é, de ajudar nessa árdua tarefa dos órgãos de conter a violência. Então ele veio com muito, muito bons olhos. Por quê? Legal. Se eu tenho um espaço que está sendo monitorado, se eu tenho a oportunidade de democratizar, de espelhar essas imagens no órgão público, no órgão principal de segurança, ou no centro principal, vamos aqui em Caruaru, na central de operações do batalhão da área, que é o 4º batalhão, e essas imagens também são espelhadas em Recife. Por que não espelhar? A gente quer, de repente, eles vão utilizar aí a inteligência artificial. Se a gente der fazer uma chamada lá pedindo um apoio, ele já vai, não é, olhar as nossas câmeras de lá. Eu não entendo muito disso. O Luciano aí aqui fica me ensinando, me dando aula aí de tecnologia e me trazendo. Cada vez que eu converso com ele, ele diz: coronel, isso aqui é melhor, isso. Daqui a 6 meses, não, isso aqui não serve mais, não. Tem que ser agora sim. Eu digo: rapaz, já mudou. Não é? Ou seja, é uma mutação, é muito rápido essa questão da tecnologia, não é? Usada para essa questão da segurança. Então, eu vejo com bons olhos, não é? Quem não queria, só se você não tem uma empresa que esconde alguma coisa. Quem não esconde, quem não der, não teme. Eu acho que é uma cultura nova para a gente aqui, tá? Isso aí de vocês aí talvez tem um tempo maior que já vem ocorrendo aqui. A gente está começando a tomar conhecimento disso agora. A gente sabe que tem os condomínios em Recife, não é, os prédios, as residências, aquela condomínio de casa, de apartamentos que já estão, não é, dessa mesma concepção. Nas empresas ainda não tomei conhecimento aqui no Agreste, mas eu digo já que a nossa empresa já está autorizada pelo proprietário, né, a procurar os órgãos de defesa social para a gente assinar um convênio. Até também vai facilitar a questão nossa, porque a gente tem um espaço aberto que entra aí 30, 40, 50 mil pessoas por semana. De repente, eu estou com câmera ali que está
fazendo reconhecimento facial. E o cara lá no monitoramento oficial do Estado está vendo que entrou alguém que está sendo procurado, que tem pendência na justiça. Então, isso não é bom para a gente? Claro que sim. Show. Luciano? Só reforçando aí, né, parece que o programa que a gente fez com o Júlio lá da Paraíba e com Aristóteles, né? Sim. Só para o coronel ter ideia, João Pessoa, Paraíba particularmente, ele já tem um convênio lá com o Sindipetro, que é o Sindicato dos Postos e Condomínios, para fazer essa implantação, essa migração de algumas câmeras que estão externas para o próprio CIOS, né? A ideia da gente depois é dar uma volta lá, eu falei com o Júlio já, para a gente ver essa experiência e falar mais focado aqui também, pode ser até útil para o senhor. E isso está sendo praticado também lá com o Aristóteles no Ceará. E uma coisa interessante, só para você ter ideia, eles não vão e não pedem que o equipamento das pessoas que migram mude. O software que eles usam é que vai fazer a adaptação. Então, assim, quem fizer o convênio não vai ter nenhum custo de mudar as câmeras por conta dessa implantação, só para você ter uma ideia da evolução. Melhor ainda, você não vai precisar trocar o equipamento que está sendo útil para você. Tá? Você vai exportar as imagens e serão adequadas de conformidade com o equipamento que eles estão disponibilizando. Então, mais um motivo para o titular da empresa ou quem está à frente aceitar isso e buscar. Agora, esse conceito aí, Luciano, eu ainda vejo muito. Eu tomei conhecimento disso através de você, mas eu não vi ninguém falando disso aqui ainda não, tá? Posso estar equivocado. Alguma experiência já que alguma empresa, não sei condomínio, mas empresa que já esteja espelhando suas imagens em algum órgão oficial. Sinceramente, eu não tenho conhecimento, não. Estou falando aqui em Caruaru, tá? Sim, ok. Luciano. A gente vai ter novidades aí que é os condomínios logísticos, né, Ramalho? Dentro do CIE. Essa imagem, essa adição dessas câmeras que já estão monitorando lá o extramuros, o entorno, a gente acredita que é muito benéfica e é custo zero para a administração pública, né? Então, muito boa a dica, e aí a gente vai, inclusive, aumentar esse fomento aí para poder levar mais segurança para as pessoas, né, Luciano? Exato, perfeito. E a questão, Luciano, a gente está com... eu acho que aconteceu um fato novamente da gente estar terminando o nosso tempo aqui e a gente não ter oportunidade de esgotar o assunto. Como é que nós vamos fazer, Luciano? Vamos convidar de novo o nosso digníssimo aí, para na próxima ele falar sobre a questão da formação da guarda, como é que ele vê hoje esse movimento oficial das guardas, né? E a qualificação, porque uma das coisas que a gente não conseguiu evoluir aqui, como eu queria ver no próximo programa, que o senhor disse que é importante a formação do gestor, né, do secretário municipal, mas a gente nota que hoje boa parte dos secretários eles advêm das corporações, né, militares ou delegados. Como é que está esse movimento de qualificação para esses novos secretários municipais, entendeu? Já visto que aqui em Pernambuco, o senhor sabe, o Tribunal de Contas do Estado ele está cobrando muito desse ente hoje, né? Veja só, eu não tenho conhecimento que exista um centro, um local, um espaço acadêmico voltado para a qualificação dos secretários. Eu acho que quem está se qualificando é porque está buscando a qualificação. Está participando de um seminário, está participando de um congresso, às vezes o prefeito está liberando, autorizando ele fazer um curso em São Paulo, nos grandes centros, em Recife. Ou às vezes fazer o que eu fiz, né? Eu tive coragem de fazer uma prova em Minas Gerais e me submeter ao Ministério das Relações Exteriores, porque eu fui fazer um mestrado numa universidade pública, na Universidade da Polícia Federal Argentina, e eu já estava basicamente no final da carreira. Eu fui
tenente-coronel e fui promovido a coronel, ainda estava no mestrado, com todas as dificuldades que eu enfrentei, de liberação do Estado, aquela coisa toda. Mas eu acho que valeu a pena. Agora, a gente tem que exigir de quem faz e de quem manda. Não adianta você ter uma guarda extremamente qualificada, e até eu estava lendo alguma coisa sobre isso hoje, sobre a matriz curricular da Senasp, com essa história agora dessa comissão que está debatendo aí essa questão da elaboração de uma carta de Brasília, para apressar a aprovação da PEC 37, que já foi aprovada no Senado em maio, e acaba com toda essa celeuma das guardas municipais, que elas sejam de fato inseridas no artigo 144, não fique só no entendimento do fluxo, que elas podem fazer policiamento, que na verdade as guardas já fazem policiamento há muito tempo. Desde que eu cheguei em Santa Cruz, a de Santa Cruz, se não fosse a guarda municipal, não desmerecendo a minha polícia militar, porque a minha polícia militar é um efetivo muito pequeno, e continua. Você tem um efetivo de aproximadamente 100 homens da guarda municipal em Santa Cruz do Caparibe, que copiaram o modelo da polícia militar, que recebem jornada extra, tem um recompletamento de efetivos. Então você vê muito mais guarda na rua do que a PM. Nem por isso a guarda quis se sobressair, andou de sapato alto, não, porque a gente tinha batia forte junto à tropa. A gente tem que trabalhar, a missão é da PM, a gente está dando apoio. Todos os dias as frações iam se reunir no quartel, receber instrução do oficial de operações, saíam em conjunto. Então a guarda já faz polícia municipal há muito tempo. Ela talvez ainda não estão devidamente legitimadas. Esse é o meu entendimento. Espero que não magoe nenhum guarda aí, tá? Porque eu sou a favor de que a coisa seja legitimada, que entre no artigo 144. Então, mas para isso é aquela questão, não é? Para isso é preciso que a guarda esteja trabalhando, não é, de conformidade com a lei, não é? Obedecendo o estatuto, a lei 13.022 de 2014, estatuto das guardas municipais, obedecendo o estatuto local da guarda municipal local, a sua formação atendendo a matriz curricular da Senasp, assim como a formação dos policiais civis e militares, os corpos de bombeiros, os bombeiros militares, enfim, para que realmente sejam legitimadas, não é, a atuarem como polícia municipal. Muito bom aí. Satisfeito. Eu adorei essa sugestão, Luciano, se o comandante Vareda topar, porque assim, eu acho que ele tem muito a nos ensinar nesse mão na massa, né? Não só nessa parte técnica acadêmica, mas também esse mão na massa, essa vivência que ele teve oportunidade aí de experimentar, né? Luciano, devido ao nosso tempo aqui, eu vou passar a palavra para você já fazer os agradecimentos e as considerações finais. Ok, agradecer ao comandante Vareda a oportunidade dele estar compartilhando conhecimento aqui conosco e com a plateia, né? Falar para ele da importância de tê-lo aqui, de referendá-lo como parceiro, né? Tanto na minha passagem na corporação e como agora está na iniciativa privada, aperreando ele ainda com algumas soluções, né? Tentando fazer as nossas vendas de forma positiva e profissional. Então, gratidão e espero contar com o senhor aqui novamente com a gente para socializar conhecimento e tanto no público como no privado a gente trazer conhecimentos que agreguem na carreira profissional das pessoas que estão aqui nos ouvindo. Eu é que agradeço pelo convite, Coronel Ramalho, Coronel Luciano, aí um ex-aluno, uma pessoa muito distinta que eu tenho muita admiração pela sua postura como oficial, desde aluno oficial, agora aí no campo da tecnologia, foi buscar conhecimento, teve fibra para comandar um batalhão como o 11º e fazer uma faculdade de engenharia de produção não é fácil. Eu, sinceramente, essa área de exatas aí, eu corro como o diabo corre da cruz. Eu sempre tive muitas dificuldades com a área de exatas, tá? Mas eu sei que é uma dificuldade grande, eu fui estudar fora, sofri,
Mas é assim, ou a gente busca conhecimento ou a gente fica fora de contexto. Então, eu agradeço muito essa oportunidade da gente externar um pouco dessa experiência de vida, né? Tem muita coisa, de repente eu poderia conversar com vocês sobre como é gerir uma diocese. Trabalhar com padre, trabalhar com bispo, porque as pessoas você tomava conta da igreja, lá não era coronel, não tomava conta da igreja. Eu era gestor administrativo de uma diocese, tinha 200 funcionários, tinha um colégio com 3 mil alunos, tinha uma faculdade, tem imóveis de foro, laudêmio, e uma série de coisas que a diocese nem sabia o que tinha. Foi uma experiência muito, muito vasta. Tá? Muito rica. Tive alguns problemas, né, porque você implantar uma cultura de gestão no órgão, uma entidade que não tinha essa cultura, tem outras culturas, né? O padre não é formado para ser gestor, ele é formado para ministrar os sacramentos da Igreja Católica, mas tem alguns que achavam que deveria ser do jeito dele, e não é. Então, a gente podia passar aqui uma noite conversando sobre isso também. Foi uma experiência vasta que é privado, não deixa de ser, viu? Deixa de ser, exatamente. Tem leis trabalhistas, tem a Receita Federal em cima, tem um monte de coisa aí que a gente poderia conversar sobre isso, tá? Mas acho que o nosso foco aqui é a questão da segurança pública. Não é vocês estão batendo muito nessa tecla, aí é uma coisa do contemporâneo, e é justamente o envolvimento desse ente que ficou um pouco afastado, que achava que não deveria participar. Eu acho que ele está entrando mais pela dor, que é o município, na questão da segurança, pela dor, não pelo amor. Não é? Nós chegamos no nível de segurança no país que exigiu que o município se posicionasse, porque o cidadão está cobrando ali na ponta. Ele não está cobrando lá em Brasília, não. Ele cobra ao prefeito, ao vereador. E é importante que a gente tenha conhecimento para ajudar o município a ser inserido nesse contexto de uma forma correta, científica. Enfim, esse é o propósito. Então, fico feliz em ser convidado por vocês. E estamos à disposição. A gente agradece muito a participação do senhor e a gente pega aqui essa questão da segurança porque nós acreditamos que isso reverbera em todas as outras verticais da gestão municipal. Isso realmente faz a diferença na vida de cada um de nós que moramos nas cidades. E se você gostou desse conteúdo, por favor, indique até para o seu gestor municipal, ele que está procurando se especializar, os gestores lato sensu da sua cidade. E a gente vai terminando por aqui, reiterando a gratidão ao Coronel Vareda, ao meu parça aqui, Luciano, do Conexão Nordeste, e nos vendo num próximo programa. Nós temos um canal também, além dos comentários do canal do YouTube. Acho que vocês viram que durante a apresentação apareceu o número de WhatsApp. Também é um canal que vocês podem se servir para passar sugestões. Nosso muito obrigado, Vareda, Luciano. Vamos ficando por aqui. E até mais, pessoal. Muito obrigado. Até mais.